Bem, meus irmãos, então todo mundo está presente aqui, corpo presente. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos. Retomamos aí esse livro maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje, Atos capítulo 20. Nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 24. A criançada quer desenhar? Quer? Ou não? Sim ou não? Maria Eduarda quer desenhar, ela falou hoje. O desenho vai ser o seguinte: você vai desenhar para mim alguém, na verdade você competindo em um esporte. Qual esporte você gosta? Uma competição. Certo? Tranquilo? As pranchetas estão lá com a nossa irmã Denise. As crianças que quiserem desenhar, é só ir lá, ali na nossa mesa ali, e pegar. Enquanto isso, vamos então ler a Palavra de Deus. O título da mensagem dessa noite é Custe o que custar. Custe o que custar. Atos capítulo 20, a partir do verso 13. Diz assim a Palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento que temos diante do Senhor, momento de adoração, de cântico, de também lermos e escutarmos a Tua palavra. Agora pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra e também colocar em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua bênção sobre nós, para que possamos, sim, ó Deus, glorificar o Teu nome em todas as coisas. Oramos assim, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Custe o que custar. Irmãos, não sei quantos de vocês já ouviram falar naquele famoso nadador chamado Michael Phelps. Já ouvimos, né? Pessoal que tem um pouquinho mais de idade, assim, já ouviu, né? Michael Phelps, ele foi um dos maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos. Só na Olimpíada de Pequim ele ganhou 8 ouros, 8 medalhas de ouro. E ao todo, creio que foram 25 medalhas de ouro nas Olimpíadas, contando todas as Olimpíadas que ele participou. Só que no Brasil, acho que foram 4 medalhas de ouro, só ele. E ele se tornou, de fato, um dos maiores nadadores, medalhistas olímpicos.
E ele tinha um treinamento profundo, ele treinava 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana, e ele nadava incrivelmente nos seus treinamentos 80 quilômetros por semana. Ele nadava 80 quilômetros por semana. E ele então tinha essa vida dedicada porque ele tinha o objetivo de conquistar mais medalhas. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra o apóstolo Paulo com o ímpeto, com a paixão para pregar o evangelho, uma paixão para anunciar Jesus. E ao final nós vemos aqui esse texto ele dizendo que o Espírito Santo havia revelado para ele mesmo que ele indo para Jerusalém, o que ele encontraria lá era prisão e sofrimento. E mesmo assim, diante de prisão e sofrimento, Paulo avança e ele está indo para Jerusalém. E esse texto nos mostra que o apóstolo Paulo ele não tinha nem a própria vida como um valor maior do que cumprir a carreira, do que cumprir a missão, do que cumprir o propósito que Deus colocava em suas mãos. E assim como o apóstolo Paulo, cada um de nós também tem uma missão. Cada um de nós tem um propósito nessa vida. E nós só vamos partir dessa vida depois que esse propósito for cumprido. Você não vai antes e você também não vai depois. Você vai quando você completar a sua carreira, quando você completar a sua corrida aqui nessa terra. Então, esse texto nos mostra o preço de cumprir a missão. O preço que nós devemos pagar para glorificar a Deus, para cumprir aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Paulo aqui ele está na sua terceira e última viagem missionária. Ele está a caminho de Jerusalém. Como eu disse, o Espírito revelou para ele que ele sofreria prisões e tribulações. Era isso que aguardava o apóstolo Paulo em Jerusalém. E nós vemos ele com pressa de chegar em Jerusalém. Ele não está fugindo do seu destino, ele não está fugindo do sofrimento. É certo que ele vai sofrer, mas ele não foge dessa caminhada. Ele avança para Jerusalém entendendo que o Espírito Santo é quem está dirigindo a sua vida. O Espírito Santo é quem está governando. O Espírito Santo é quem está dirigindo o apóstolo Paulo na sua jornada, em suas missões. E nós conseguimos ver ele nessa fidelidade, nessa demonstração de uma paixão profunda por Jesus Cristo, que reflete na sua vida incansável em anunciar o Evangelho, em pregar Cristo Jesus, em estabelecer igrejas, em discipular pessoas, em treinar líderes, em guardar ali e abençoar e fortalecer a igreja de Jesus Cristo. Então, o serviço que Paulo nos mostra aqui, o exemplo que ele nos mostra aqui é um exemplo de Cristo, é o exemplo de um cristão que está seguindo os caminhos de Jesus. E assim também nós devemos seguir essa mesma trilha que o apóstolo Paulo passou. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine para que nós possamos compreender a palavra de Deus e assim colocá-la em prática na nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra aí do verso 13 até o verso número 16, Lucas registrando mais ou menos ali um passo a passo do que aconteceu nessa parte da viagem missionária do apóstolo Paulo. Lucas, ele está descrevendo aqui não o roteiro de uma viagem em si, mas ele está mostrando que o apóstolo Paulo tinha pressa. Observe aí o verso de número 16, porque Paulo havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia em Pentecostes. Então, Lucas está registrando aqui, está descrevendo essa viagem, e a gente percebe, ele para no lugar e anda, ele vem e para, o barco já sai, e no outro dia já chegamos, já paramos, já fomos. Ele está avançando aqui. E esse texto então nos mostra exatamente isso, uma urgência na vida de Paulo, uma determinação em avançar e chegar em Jerusalém. Algo interessante que nós conseguimos ver aqui nesse texto é esse propósito absoluto de Paulo.
de entender a vontade de Deus e de cumprir a vontade de Deus, custe o que custar. E ele aqui, nós conseguimos observar que ele opta por ir a pé, e ele vai pelo continente. E essa caminhada que ele faz aqui era de aproximadamente 50 quilômetros, 2 dias caminhando a pé. E Lucas e os demais estão dentro do barco, estão fazendo a rota pela costa, pelos portos que ali haviam, mas Paulo está a pé. E não sabemos ao certo por que Paulo decidiu ir a pé, por que ele escolheu fazer esse trajeto a pé e não ir junto com o barco, com os outros companheiros de viagem. Uns entendem que ele queria ficar um pouco mais na cidade de Trode, ali onde aquele jovem Eutico foi ressuscitado. Não sabemos se Paulo queria cuidar um pouco mais daquele jovem, não sabemos se ele queria fortalecer um pouco mais aquela igreja, mas há indícios aí de que o apóstolo Paulo queria um tempo sozinho, que o apóstolo Paulo queria caminhar e ali estar com o Senhor. Um conhecido comentarista chamado F.F. Bruce, ele destaca que a decisão de Paulo de viajar por terra, melhor dizendo, para Assos, enquanto seus companheiros navegavam, sugere um desejo de solidão para meditação e oração antes dos desafios que o aguardavam. Então, não era uma fuga do apóstolo Paulo, mas sim uma preparação espiritual para aquilo que ele passaria, para as perseguições, para as prisões, para o sofrimento que ele então passaria mais adiante. Isso nos mostra que nós também precisamos de momentos sozinhos com Deus. Nós precisamos nos preparar para a nossa vida, nós precisamos orar, nós precisamos da nossa vida devocional, nós precisamos nos fortalecer para caminharmos, para vivermos, para glorificarmos ao Senhor, para cumprirmos a missão que Ele nos deu. E há uma diferença muito grande quando a gente acorda, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente tem nosso momento de oração, e aí depois a gente sai para fazer o nosso trabalho, a gente sai para fazer os nossos afazeres, nosso coração fica mais amolecido, a nossa alma fica mais aquecida, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, pessoas mais conscientes da nossa missão quando estamos diante do Senhor. Agora, se o dia a dia começa, a vida começa, e a correria vai, e o estresse das tarefas começa a nos atingir, nosso coração pode ficar entulhado, nós podemos perder oportunidades de glorificar a Deus, perder oportunidades de anunciar o Evangelho, a nossa vida passa e nós vivemos sem propósito, sem uma missão. Então que nós possamos, da mesma forma, buscar aí tempo com o Senhor, nos prepararmos para a nossa jornada, nos prepararmos para a missão que Deus tem em nós. E muitas vezes é uma missão também urgente. Quantos anos de vida você ainda tem? Ou dias? Ou semanas? Há uma urgência na nossa vida. Essa jornada aqui nessa terra é breve. A nossa vida passa e passa voando. Logo deixaremos esse plano e estaremos com o Senhor. Eu costumo dizer que evangelizar e falar de Jesus, isso é um trabalho que nós só podemos fazer do lado de cá da eternidade. Do lado de lá, você não vai precisar evangelizar mais ninguém, porque todo mundo que estiver do lado de lá conhecerá o Senhor como é conhecido, estará plenamente no reino de Deus. Então é uma missão que nós temos aqui e agora para fazer. Paulo demonstra uma urgência, uma determinação em cumprir o chamado do Senhor Jesus. Seguindo esse texto, versículo 17, nós temos aí então Paulo, ele aporta em Mileto, o barco está em Mileto, Paulo está dentro desse barco, e ele manda chamar os presbíteros da igreja para que esses presbíteros venham de Éfeso até o porto. Isso dava por volta de uns 30 quilômetros. E aí a pergunta, por que Paulo não desceu e não foi até a cidade de Éfeso, não foi até a igreja de Éfeso, mas ele manda os presbíteros virem? Paulo, não, como eu disse, ele não queria perder tempo. Se Paulo desembarcasse do navio e fosse até Éfeso e fosse voltar, ele ia perder muito tempo, embarcando, desembarcando, ia perder aquela embarcação que já ia partir
Então ele permanece ali no porto, esperando para subir no barco e avançar para cumprir a sua missão. Então, mais uma vez, Paulo tem urgência aqui nessa missão. E ele então, desse porto, em Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E aqui eu quero fazer mais uma ressalva, já comentei sobre isso e quero falar novamente. Aqui nós temos a ideia de um colegiado. Paulo mandou chamar os presbíteros no plural, então havia mais de um presbítero, mais de um pastor na igreja de Éfeso. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, plural em uma igreja. Então, o modelo bíblico de liderança, o modelo bíblico para liderar uma igreja, para, entre aspas, como nós dizemos na nossa teologia, para governar a igreja de Cristo, é um colegiado. Não é uma só pessoa que dirige a igreja, não é uma só cabeça, não é um só coração que toma as decisões na igreja. Porque isso é um risco, isso é um perigo. Alguém tomar todas as decisões sozinho, sabendo que, como a Bíblia nos ensina, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, o modelo bíblico do Novo Testamento, do livro de Atos, é um colegiado, é um conselho, onde homens experimentados aqui, no caso presbíteros, homens maduros, vão tomar as decisões conjuntamente, coletivamente. Isso protege, isso guarda, isso divide o fardo. Não é só uma pessoa que está tomando as decisões. Muitas vezes decisões difíceis. É um grupo que vai orar, que vai buscar na palavra de Deus, e um vai corrigir o outro, e um vai policiar a vida do outro, um vai prestar conta para o outro. Então esse é o modelo bíblico. Esse é o modelo que nós enxergamos na palavra de Deus. O texto continua, verso 18. Quando Paulo então se encontra com esses presbíteros, o que ele faz? Ele vai discursar para eles, ele vai pregar para esses homens, ele vai deixar ali como se fosse um testamento apostólico para eles. Então é a liderança da igreja de Éfeso, uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja que cresceu rapidamente, onde Paulo passou ali 3 anos no mínimo, junto com aqueles homens, e ele agora então vai passar por ali rapidamente e vai deixar um testamento para esses homens. E ele diz o seguinte, verso 18: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês sabem da minha conduta, vocês conhecem o meu caráter, vocês têm conhecimento da minha vida no meio de vocês. Eu passei aí 3 anos. Paulo está colocando aqui para esses homens um modelo de liderança. Como devem ser os líderes da igreja, como eles devem se portar. Uma liderança que demonstra aí nas suas atitudes o seu caráter. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. E ele começa a dizer em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 19. Como que é? Como que deve se conduzir na liderança? Como devem ser os pastores, os presbíteros, os diáconos? E ele diz aí, servindo ao Senhor. A liderança, ela foi estabelecida por Deus para servir a igreja. E não ser servida pela igreja. Os pastores, os presbíteros são servos da igreja. Servos de Deus e servos da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Isso é um princípio importantíssimo. Paulo, em suas cartas, ele costumava se chamar servo de Deus, servo de Cristo, apóstolo de Deus e servo de Cristo Jesus. E a palavra servo aqui, no original, significa escravo. Escravo. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o líder da sua igreja, os líderes da sua igreja são servos de Cristo? Eles estão para servir ou para serem servidos? Eles têm um desejo, um coração para servir a igreja, para servir a Cristo. Vocês conseguem perceber um desprendimento nesses homens? Ou nas pessoas que se colocam para servir a igreja, para trabalhar na obra do Senhor? O desejo é servir, é ser um escravo. Vocês conseguem ver na vida dessa pessoa que ela é um escravo de Jesus.
E não é algo ruim ser escravo de Jesus. Nós entendemos que a escravidão sempre é algo ruim. Mas no contexto bíblico, haviam escravos que queriam ficar na casa do seu senhor, que não queriam ir embora. Tão abençoada era a casa do meu mestre, não quero ir embora. E eles furavam então a orelha no batente da porta com uma suvela, e ele era marcado então como escravo, livre, mas que quer ficar. Eu quero ficar. O apóstolo Paulo foi liberto das trevas, liberto do pecado, para ser servo de Jesus Cristo. Isso para ele era um orgulho. Então, a liderança, o modelo de liderança é um modelo de servo. Jesus Cristo, na sua última ceia, registrado pelo apóstolo João, é aquele momento onde Jesus passa a lavar os pés dos discípulos. Os outros 3 evangelistas mostram a ceia, Jesus partindo o pão, tomando o cálice. João, parece que ele traz uma outra perspectiva. E ele mostra Jesus tirando as suas vestes, colocando a toalha na cintura e passando a servir, a lavar os pés dos apóstolos. E ele mostra que aquele é o padrão da liderança. Servir humildemente a igreja de Cristo. Somos servos de Deus, somos servos do povo do Senhor. É isso que está no nosso coração, esse é o nosso desejo. Ou queremos ser chamados, queremos o título, queremos o cargo, a função, o crachá, o rótulo na liderança. O nosso desejo é de fato servir ao Senhor, servir a Cristo. Eu sou um escravo de Jesus. Esse é o modelo bíblico. Paulo, ele nos mostra aí no verso 19 que ele servia ao Senhor. E ele diz aí com toda a humildade, mas uma característica da liderança, humildade. É o oposto do orgulho. Quem é a pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que reconhece que diante de Deus ela não é nada, que diante de Deus ela está de mãos vazias. Essa é a primeira bem-aventurança para entrar no reino de Deus, a pessoa que se considera pobre de espírito. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada para te oferecer. Diante da sua lei, o Senhor precisa me condenar. Estou de mãos vazias, sou um pedinte. Estou espiritualmente quebrado, falido. Se não for o Senhor. E a pessoa que tem essa humildade, ela encontra a sua força em Deus. Eu sou fraco, eu não tenho, mas Cristo tem. Eu não tenho poder, eu não tenho força, mas Deus tem. Eu não sou rico. Cristo é. Eu não tenho justiça própria. As minhas obras são manchadas de pecado, mas Cristo é perfeito em tudo aquilo que fez. Então, a pessoa humilde é essa que se enxerga diante de Deus quebrada, mas que se gloria no Senhor, que louva o Senhor, que o louvor dela, a glória dela está no Senhor, em Cristo, no poder de Deus, na glória de Deus. Então temos aí uma liderança, um modelo de liderança que é servo, mas também humilde. Paulo fala de lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus sobrevieram a ele. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês conhecem a minha conduta, vocês sabem que eu vim aqui para servir vocês, e fiz isso com humildade. É interessante, sempre é difícil, né, assim, se eu perguntar para nós, né, você se considera humilde? Se a pessoa disser assim, eu acho que eu sou humilde, parece que ela já perdeu a humildade, né? Ela já começou a se gloriar da humildade que ela disse que possuía, né? Mas Paulo ele não tem problema em escrever, olha, eu servi com humildade, não foi com orgulho, apesar de ser um apóstolo, de ter sido chamado por Jesus, de ter visto Cristo pessoalmente, ele serviu em humildade, lágrimas e provações. Então o ministério ele traz dificuldades, o ministério para a liderança traz lágrimas também. Paulo não está falando de alegria. Existem alegrias maravilhosas de servir a Cristo, de estar à frente do ministério, de estar na liderança da igreja. Existem alegrias fantásticas. Por exemplo, de ver vidas transformadas, de ver casamentos restaurados, de ver pessoas se convertendo, de ver pessoas crescendo na fé, sendo fortalecidas pela palavra de Deus, é maravilhoso.
Mas o discurso de Paulo aqui é um discurso de despedida, é um discurso solene. Ele está indo embora e ele quer preparar aqueles irmãos, aqueles presbíteros, aqueles pastores para os desafios do ministério. Então ele está falando de lágrimas, ele está falando de sofrimento. E isso passa na vida do pastor, isso passa na vida do servo de Deus. Lágrimas e sofrimentos. Muitas vezes causado por terceiros. Aqui ele fala dos judeus. Verso 20, ele descreve mais sobre esse ministério, mais sobre a missão. Diz o seguinte: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então nós vemos o compromisso do apóstolo Paulo em pregar a palavra de Deus, em anunciar a verdade de Deus, em nutrir a igreja com a verdade do Senhor, e não com as suas preferências particulares, com as suas ideias do seu próprio coração, né? A ideia é que Paulo, ele era alguém que transmitia a verdade de Deus, ele transmitia a palavra de Deus. O pastor, o pregador, ele é um carteiro, ele pega a palavra e entrega, simplesmente isso, e ele é fiel em entregar a palavra de Deus, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma que fosse proveitosa, ou seja, que edificasse, que construísse a vida daqueles irmãos. Publicamente e também de casa em casa. Então, o apóstolo Paulo, não só nos momentos de reunião públicos, mas também de casa em casa. Verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o conteúdo da sua mensagem era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que levava as pessoas ao arrependimento. Ou o objetivo de Paulo é que os seus ouvintes se arrependessem dos seus pecados e crescem no Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala aqui de arrependimento, arrependimento de quê? De pecados. Então não ache que a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem água com açúcar, era uma sopa rala que não confrontava as pessoas. Assim como a mensagem de Cristo é essa também, foi essa também. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependa-se e creia. Paulo está levando essas pessoas, então o desejo de Paulo é que essas pessoas se convertessem dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus. Arrependa-se. Então, a pregação do Evangelho passa pelo arrependimento, passa por mostrar para a pessoa ou tentar convencer a pessoa de que ela precisa de um Salvador, de que ela é pecadora, de que ela quebra os mandamentos de Deus. Pecado é quebrar a lei de Deus, é quebrar os mandamentos de Deus. Esse mundo que nós vivemos, ele tem um dono, é Deus, tudo pertence a Ele. Tudo, todas as coisas, todos os seres. E esse Deus tem suas leis. E Ele decreta as suas leis. Nós temos um resumo lá nos 10 mandamentos. Nós temos o resumo do resumo, como nós lemos aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. Não tem mandamento maior do que esse. E o segundo, semelhante a esse, ou seja, o segundo que decorre desse, que é a consequência de você amar a Deus de todo o seu coração, é você amar o seu próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus de todo o seu coração, como é que você vai tratar o seu irmão? Claro que não. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai tratar o seu irmão com misericórdia. Você vai tratar o seu irmão como você gostaria de ser tratado. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós falhamos. Então, a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, a mensagem que nós devemos levar até as pessoas é essa, que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Quais pecados? Todos. Todos. Nós não precisamos numerar os pecados das pessoas. Nós precisamos anunciar, testificar que elas precisam se arrepender, mudar de vida e crer no Senhor Jesus. Arrependimento e fé. Isso é a conversão. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e tem fé no Senhor Jesus Cristo, fé em Deus, é o que a Bíblia chama de conversão.
ela mudou de vida, ou Deus mudou a vida dela, Deus mudou a história dessa pessoa. Fulano converteu. O que isso significa? Significa que ele se arrependeu dos pecados dele e se voltou em fé no Senhor Jesus Cristo. Ele foi salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se creres, serás salvo. Então é muito simples pregar o Evangelho. Não é difícil. Não é difícil. Nós temos a pessoa bendita de Jesus Cristo como o centro. Por que ele foi para a cruz? Quem é ele? O que ele fez? Por que ele sofreu aquilo naquela cruz? Por que ele apanhou, foi cuspido e foi chicoteado? Se ele não fez nada de errado? Se ele curou as pessoas, se ele pregou, se ele anunciou, se ele ressuscitou os mortos, se ele expulsava demônios, se ele trouxe luz para esse mundo, por que ele foi tão moído? Por quê? Pelos nossos pecados, para pagar pelos meus pecados. Por isso, se arrependa dos seus pecados. Se você morrer como você está, em seus pecados, você será condenado. Não existe outra vida, não existe uma segunda chance. Mas se você crer, você será perdoado. Se você crer, você será salvo. Eternamente salvo, para sempre. E nada poderá te arrancar das mãos de Jesus. O seu nome será escrito no livro da vida, onde só o Cordeiro pode abrir, onde só o Cordeiro tem autoridade para ler esse livro. Então a mensagem tem esse centro, esse coração. Arrependimento e fé. Verso 22, o apóstolo Paulo diz aí: e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém. E a ideia é que no original não existe esse termo meu espírito. O nosso tradutor aqui, João Ferreira de Almeida, traduziu dessa forma. E agora constrangido no espírito. É o original. E o tradutor ficou em dúvida. O que ele está querendo dizer? Se é o espírito dele ou é o espírito de Deus? Paulo está falando de si mesmo, ele está constrangido em si, ou ele está dizendo o espírito de Deus? Geralmente, quando Lucas quer falar sobre o espírito da pessoa, há um conectivo que indique isso. Aqui provavelmente é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. No verso 23 ele diz novamente: Espírito Santo. Verso 22, constrangido no Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão, mais uma vez, o Espírito Santo testifica de que cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Então, esse termo aqui, constrangido, significa amarrado, significa ligado. Eu estou preso a essa indicação do Espírito Santo. Eu estou constrangido, eu estou sendo levado para Jerusalém. E o texto diz que ele não sabe ao certo o que vai acontecer em Jerusalém. Ele não sabe de todos os detalhes do que vai acontecer em Jerusalém, mas ele sabe de algumas coisas. Porque o Espírito, a cada momento que ele passa de cidade em cidade, o Espírito está afirmando para ele, por vezes, de que o que acontecerá ali é prisão e tribulação. Então, Deus está preparando Paulo. Não é que o Espírito está dizendo, olha, não vá para Jerusalém. É o contrário. O Espírito está dizendo, vá para Jerusalém. Mas saiba que o que te espera lá, prisão e tribulação. E aí, nós vemos o apóstolo Paulo indo para Jerusalém, sabendo que ele vai sofrer. Você vai para lá, e chegando lá você vai sofrer. Muitos de nós iríamos para o outro lado, né? Para lá está o sofrimento. Se você passar por essa porta aqui, vai ter sofrimento. Não, mas então, deixa eu ir para o outro lado. Onde está a porta do conforto? Onde está a porta
da bênção, da prosperidade, da conta bancária inchada. Onde é que tem essa porta que eu quero passar por ela? E o Espírito está guiando o apóstolo Paulo ao sofrimento. O Espírito está preparando Paulo para aquilo que vai acontecer. Cumprindo a missão, cumprindo o chamado de Deus. Custe o que custar. Então Paulo nos ensina aqui a avançarmos na nossa caminhada. Mesmo diante de problemas, mesmo diante de tribulações. De não esmorecermos. É mais ou menos como se houvesse uma guerra e um soldado estivesse sendo mandado para o campo de batalha. Olha, a sua missão é atravessar esse campo aqui, mas saiba que vários inimigos vão te atirar e que tem minas, o campo é minado. E aquele soldado então bate continência e vai, sabendo que há sofrimento, sabendo que há dificuldade, sabendo que há tribulação e prisão, você será preso. Mesmo assim, o apóstolo Paulo avança guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não vai sempre te guardar de sofrimentos. Não é isso. Deus nunca prometeu isso para nós. Muitas vezes é o Espírito Santo quem nos conduz para momentos difíceis. Quando Jesus foi tentado, a sua tentação, Mateus capítulo 4, diz claramente que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser testado, para ser provado. Há um propósito do Espírito Santo de Deus em passarmos por momentos difíceis, em passarmos por tribulações. Geralmente tem a ver com santificação, geralmente tem a ver com nos conformarmos com Jesus Cristo, em nos desapegarmos mais e mais desse mundo, das coisas passageiras, e nos voltarmos para as coisas de Deus, e o nosso coração se desprega mais e mais desse mundo, se apegando às coisas de Deus. Isso é muito claro. Nós aprendemos muito mais nos momentos difíceis do que nos momentos fáceis, do que nos momentos de alegria, de festa, de riso. Verso 24, finalizando, o apóstolo Paulo ele tem essa frase, e esse é o contexto desse princípio, desse tema, custe o que custar. E ele diz então, porém, em nada considero a vida, e aqui o termo vida é alma, minha existência preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo ele está colocando aqui a missão acima da própria vida. O propósito que Deus colocou na mão dele mais do que a vida. Ele coloca na balança a própria vida e coloca a missão que Deus deu para ele, ele diz, a missão é mais importante, a missão vale mais. Pregar o evangelho, anunciar Cristo Jesus vale mais do que a minha própria vida. Esse é o modelo de cristão. É isso que Cristo fez por nós, por amor a nós. E é isso que Paulo está fazendo. E é isso que nós devemos fazer. Servir ao Senhor com esse desprendimento. Paulo não foge das tribulações, dos momentos difíceis, porque ele tem esse propósito no coração e na mente de completar a missão, de completar a carreira. Esse texto, então, nos mostra, nos apresenta Paulo como um humilde líder, um servo dedicado, um pregador fiel e um missionário cheio de coragem. A vida dele é um testemunho. A vida dele é uma mensagem. A vida dele impacta. É um modelo para seguirmos.
Ao final, Paulo já velho, escrevendo 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós temos uma missão, você tem uma missão, você tem um ministério, você tem um propósito. Deus colocou em suas mãos uma missão. Você não está aqui por acaso, você não está nesse mundo por acaso. Que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine e você siga com essa mesma coragem. Eu estou aqui com um propósito de glorificar a Deus, de glorificar e de louvar a graça de Deus. E ao final nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É uma corrida, é uma maratona, é um combate. E nós temos essa missão. Que Deus te abençoe, que você compreenda esse propósito de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, pela instrução que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos ilumina os passos, a mente, o coração, para que a nossa vida de fato tenha valor. E não valor para esse mundo, e não valor aos olhos das outras pessoas, como lemos na tua palavra, Deus. Que a nossa vida não pode ser colocada na balança por aquilo que nós temos, pela abundância de bens. Sabemos que essa vida passará, mas estaremos contigo por toda a eternidade. Que possamos cumprir o nosso chamado, que possamos, ó Deus, sermos testemunhas. Que o Senhor nos use para abençoar as nações, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Faz de nós missionários, ó Deus. Testemunhas, pessoas que anunciam o Evangelho e que consideram a missão mais importante do que a própria vida, Pai. Nos ajude a sermos como Cristo Jesus, a imitarmos o nosso Senhor. Oramos assim, no nome dele, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.